da entrada do Oswaldo Eustáquio, né? Quem sabe também a Ana Paula apareça por aí. Vou mandar convite para ela também. Pronto. Até para aqueles que já nos acompanham aqui durante a noite, mas não têm o costume de acompanhar por causa do horário, às 6 horas da tarde. Tem muita gente que ainda está em deslocamento ou está no trabalho e não tem oportunidade de ver ao vivo. Então, nós estamos entrando aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei aqui da nossa comunidade é uma família, né? E é verdade, ela é uma família. Quem quiser participar da nossa comunidade privada, eu vou fazer uma live no próximo sábado agora, depois de amanhã. E as nossas lives sempre são às 8 horas da noite. Então, você que quer conhecer a comunidade privada, fazer parte, saber das histórias que a gente não pode contar aqui. O Oswaldo, vocês já sabem como é que é, né? O Oswaldo é boca aberta. Quando ele entra, espero que ele entre aqui agora para falar com a gente. Vocês conhecem o Oswaldo. O Oswaldo não é fácil, então... Mas eu tenho a felicidade de dizer que a gente conta muita coisa para vocês de verdade, né? Então, o pessoal falou aqui, peritos, né, da Polícia Federal, eu nem vi aqui. Depois eu arrumo, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Você sabe que acabou indo bem? Eu vou até chamar o Oswaldo, porque foi sem querer, querendo, mas a gente muda aqui. Você acredita, meu amigo Oswaldo? Seja muito bem-vindo, Oswaldo Eustáquio, Oswaldo ali jantando agora, mesmo porque... Que horas são agora aí em Madrid, Oswaldo? 1h15 da madruga. 1h15 da madrugada e tá o Oswaldo Eustáquio aqui ao vivo com a gente, meus amigos. Oswaldo, eu coloquei aqui... Você acredita que eu fui colocar peritos e saiu peitos? Eu estou falando que você, Oswaldo, está me deixando maluco. Eu fiquei com aquela música na Tigresa, de unhas negras e íris cor de mel, falei de lábios cor de mel, misturei com Índia seus cabelos, né? Seus lábios morenos aí da música paraguaia. E aí você me traz... Aí eu vou escrever lá, perito sai peitos. Pô, aí não dá, eu falo, você está me deixando doido. Eu não vejo essas coisas há muito tempo, né? Do alto do meu segundo exílio, uma alegria falar com vocês. Alô, Jacarezada, direto do meu exílio aqui. E a gente está entrando ao vivo agora, 9 e pouco da noite no Brasil, 1h15, porque as notícias não param. Os escândalos não param um minuto. E, Kleber, quando acontece isso em Brasília, de hora em hora acontece alguma coisa. E o carnaval acabou, Kleber. O carnaval acabou. Eu acredito que já amanhã, cedo, a gente vai ter novidade. Sexta-feira, Kleber, é um dia... Sexta-feira é um dia difícil, né? A Polícia Federal sempre tem atuado de manhã. Não se surpreendam, Jacarezada, se amanhã, 6 da manhã, não tiver um toque-toque em algum lugar aí. Boa noite, Jacarezada. Tô aqui. E Oswaldo, meu amigo, eu abri essa live aqui, né? Até mandei mensagem para a Ana, se ela quiser aparecer aqui, é só ela me responder aqui. Falei, Ana, vou deixar aqui, até vai que a Ana responda aqui, eu não sei se ela vai conseguir. Eu acho que ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir aqui, infelizmente, a Ana está ocupada. Mas eu mandei recado para ela aqui, falei assim, ó, se quiser participar, né? Então, deixa aqui, a Ana vai voltar para vocês amanhã. Oswaldo, eu quero mostrar aqui para você o que me levou, né, a escrever até errado aí a mensagem. Olha só, eu estou pegando aqui do R7, né? Peguei do R7, caso master, Mendonça, novo relator, manda a Polícia Federal trocar nomes de peritos definidos por Toffoli. O ministro tinha escolhido nomes específicos para fazer relatório do material apreendido na Operação Compliance Zero. Meu amigo Oswaldo, eu acho que está mais do que comprovado a desconfiança de Dias Toffoli em relação a esse processo. Por que, Oswaldo, que o Mendonça mandaria trocar todos os peritos indicados e nomeados por Dias Toffoli?
Olha, Kleber, a gente que está acostumado com o que acontece em Brasília sabe que quando um ministro específico faz nomeações específicas de peritos, é porque ele quer que o resultado seja parcial. E o ministro André Mendonça, agora, quando dá essa decisão de uma maneira muito clara e muito objetiva, revela essa desconfiança. Revela essa desconfiança por quê? Porque em Brasília, neste momento, eles estão tentando varrer tudo para debaixo do tapete. Só que o tapete ficou pequeno, Kleber Teixeira. Não há mais como eles esconderem o que está acontecendo. O ministro André Mendonça disse que quer entrar para a história com este caso. E ele tem a oportunidade, Kleber, de ser o melhor ministro do STF da história do Brasil. Eu não quero vir aqui julgá-lo ou dizer o que ele tem feito, o que ele não tem feito. Agora, eu vi ele ser nomeado por Bolsonaro como uma promessa do terrivelmente evangélico. Eu vi Bolsonaro apostar. Eu lembro do dia em que o nome dele foi aprovado pelo Senado, a festa que a dona Michele fez. Fez uma oração tão bonita nesse dia, eu estava lá. Eu estava lá, eu vi tudo isso. E nessa oportunidade que ele tem, Kleber, de mudar a história do Brasil, tá na mão dele, tá na caneta dele. E ele não tem por que dar um passo para trás. É lógico que o Mendonça vai ser muito atacado, ele vai ser muito ferido, chantageado, mas ele tem um background, Kleber Teixeira, para isso. Ele tem um background para isso. E nesse background que ele construiu por sua vida, de correição, de ser um bom advogado, de ser bom em tudo que ele fez, vai fazer com que a gente tenha verdade e justiça. Eu tenho essa expectativa. E você, Kleber, qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é que o André sabe que esse é o caso que vai ser um divisor de águas na carreira dele de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi alguém comentando aqui, ele não pode passar do ponto, estão confiando no André, mas se ele passar do ponto, o Toffoli é da mesma turma. Obrigado aqui, Regina, Inácio. Muito obrigado aqui pela sua contribuição com o canal. Não é assim que funciona, gente. Quando é nomeado um relator para um caso, esse relator só sai se ele pedir para sair ou se ele for considerado suspeito do caso. Você não pode sair mudando o relator da noite para o dia. O que eu expliquei, e volto a dizer, é que essa pressão em cima dos auditores da Receita Federal e uma tentativa desesperada de encontrar algum tipo de prova para incluí-la no inquérito das fake news, ela tem uma estratégia por parte da primeira turma para lá na frente tentar atrair a relatoria do caso para eles. O André Mendonça vai ser o relator, a segunda turma vai julgar, o Toffoli pode ser considerado impedido ou suspeito a depender daquilo que aparecer na mão do André Mendonça. Então, Oswaldo, eu vou trazer aqui uma outra decisão do André que já está gerando uma confusão, já tem gente atacando o André nas redes, o pessoal da direita. Olha aqui, ó, Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor na CPMI do INSS. Né? E aí vem aqui embaixo, eles falando, o ministro André Mendonça do STF decidiu que o banqueiro Daniel Vorcaro não é obrigado a comparecer e prestar depoimento à CPMI. A decisão, que é sigilosa e foi dada nesta quinta-feira, dia 19, torna facultativa a ida do banqueiro investigado por fraudes no Banco Master à comissão. A CPMI investiga no Congresso Nacional descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Oswaldo, eu vou passar para o teu comentário, mas apenas para explicar ao pessoal. Deixa eu ver, peraí, cadê o Oswaldo? Pronto. Vou passar para o seu comentário, mas apenas para explicar para o pessoal que, tecnicamente, meus amigos, ele ainda não foi ouvido pelo juiz da causa. O André Mendonça não ouviu ainda o Vorcaro. Quem ouviu o Vorcaro foi a delegada da Polícia Federal,
com o juiz auxiliar de Dias Toffoli, onde o Dias Toffoli fez perguntas programadas. E o que o André Mendonça está fazendo é garantir dois princípios. Primeiro, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aí eu falo assim, mas ele poderia ir e ficar calado, verdade. Mas também ele poderia ir e colocar em risco a própria investigação que está nas mãos de André Mendonça. Porque ele poderia ser pressionado por determinados parlamentares ou até mesmo intimidado por determinados parlamentares. Então, o que ele fez? Ele não proibiu, ele deixou na faculdade do Vorcaro, que aí vá por sua conta e risco. Oswaldo, está contigo o comentário. O André Mendonça acertou nisso, porque ele agora é o prevento. O Kleber pode falar muito bem o que significa essa palavra prevenção no âmbito jurídico. O André Mendonça, ele tem a prevenção do caso, ele vai relatar, vai ouvir, vai tomar suas decisões, já deu carta para a Polícia Federal investigar. E se o Vorcaro agora é obrigado a ir para a CPMI, a gente sabe o que vai ser. Vai ser um show de horrores da esquerda. Daqueles mesmos deputados e senadores que a gente sabe que tem um objetivo único de causar tumulto, confusão, constrangimento e tentar ainda fazer o decálogo de Lenin, acuse daquilo que o acusa, acuse daquilo que você faz. E vão tentar ainda dizer assim, mas o Bolsonaro tem culpa nisso. Tentar inverter, voltear a tortilha, como diz aqui na Espanha. Então, com essa decisão, o Vorcaro fica à vontade para tomar a decisão de ir ou não ir, responder determinadas perguntas ou não responder, pedir um HC para isso ou não. Mas o que eu estou percebendo nisso? O Vorcaro já está preso. O Vorcaro já está na cadeia. E ele sabe que ele pode arrastar para o epicentro disso todos os políticos que corromperam, juízes que corromperam, se caso corromperam. Então, a situação do Vorcaro agora, lógico, guardadas as devidas proporções, ele pode tomar uma decisão que ele quiser. André Mendonça, por ser prevento do caso, está salvaguardando, Kleber, salvaguardando este processo que vai parar o Brasil. Eu não vejo mais volta nisso, eu não vejo mais freio nem marcha ré. Porque para qualquer lado que esse processo vá, ele é um monstro gigante. Ele vai resvalando em tudo, não tem como a República já caiu, Kleber. A República já caiu em Brasília, os políticos sabem que a República já caiu. A pergunta é: como que eles vão conseguir manter isso? E até quando eles vão conseguir manter isso? Em 2027, nós vamos ver o Flávio Bolsonaro subir a rampa de presidente da República. E aí, Kleber, eu digo para você o seguinte: nós temos uma oportunidade de mudar o Brasil. E a oportunidade de mudar o Brasil não vai ser só com Flávio Bolsonaro presidente. Você acompanhou 2018, foi fundamental em 2018. Você quase foi diretor aí da Ancine. Devia ter sido, né? Foi o melhor diretor que a Ancine não teve. E sim, cometemos alguns erros como conservadores. Alguns erros de querer escutar a imprensa demais, de querer não deixar pessoas capacitadas assumirem cargos importantes do governo, porque o que a imprensa vai dizer, vão dizer que são aliados. E é tudo que a esquerda fez. A esquerda faz isso muito bem feito, Kleber. Olha o carnaval que eles estão fazendo, gastaram 9.600.000 com o enredo de uma escola de samba aí que foi rebaixada. Um caos. Um verdadeiro caos. Então, meus amigos, vocês que estão assistindo aqui esse canal, o Jacaré de Tanga, que é o principal canal de direito do Brasil, se preparem para um terremoto que ainda não começou. E se preparem, porque ele vai começar muito em breve. O Oswaldo falou uma coisa aqui que é verdade. A sexta-feira nunca decepciona. E por que isso? O Oswaldo trabalhou já, né, em grandes veículos de comunicação, fez grandes investigações que todos vocês acompanharam, e ele sabe que
eles, quando querem, eles dão aquela notícia que vai ficar martelando o final de semana inteiro. Porque a maioria das redações políticas dão férias aos seus principais jornalistas. Férias não, né? Dão folga, né? Aos seus principais jornalistas. E fica ali a turma reserva para uma emergência, uma coisa ou outra. Então, quando você solta uma notícia bombástica na sexta-feira, as pessoas vão ficar remoendo aquilo durante o final de semana inteiro. Então, essa é a expectativa dessa sexta-feira que nunca decepciona. Eu quero trazer aqui, meu amigo Oswaldo, depois a gente vai voltar nesse assunto aí dos 9 milhões e 600, mas como você falou da escola de samba, eu quero trazer uma notícia que saiu hoje e que a imprensa abafou. Enquanto não saiu o resultado das escolas de samba, a imprensa ficou abafando. E você, Oswaldo, sofreu muito com seus filhos, com a sua ex-esposa na ocasião, te fizeram sofrer, porque não basta colocar a pessoa na cadeia, perseguir, tentar desmonetizar, perseguiram seus próprios filhos, sua filha Mariana em especial. E olha só a treta, Oswaldo, que eu estou trazendo agora, que a Mônica Bergamo publicou hoje. Janja expulsa a filha de Lula de sala do sambódromo e veta entrada de ministros. O que aconteceu, Oswaldo? Eu vou mostrar aqui agora para que eu quero que você fale primeiro e depois eu complemento. A primeira-dama Janja da Silva expulsou Lurian da Silva, filha de Lula, da sala reservada ao presidente do camarote da prefeitura no Rio de Janeiro, no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. As duas se desentenderam na noite de domingo, quando o petista foi homenageado pelo Acadêmicos de Niterói. Autoridades do governo, amigos e familiares de Lula foram convidados para ir ao camarote para ver o desfile. O presidente, no entanto, estava em uma sala reservada de circulação restrita. Para entrar nela era preciso a autorização do presidente e de Janja. De acordo com relatos feitos à coluna, Lurian entrou no ambiente reservado para cumprimentar o pai. Ela estava com Tiago, neto do presidente. Ele é filho de Marcos, o primogênito de Lula. Ao ver que a filha pretendia ficar mais tempo no espaço, Janja falou que o momento não era para conversas mais longas, mas sim para dar um beijo e ir embora. Lurian então reagiu afirmando que queria conversar com o pai. Janja replicou e, segundo ainda relatos, afirmou subindo o tom: aqui não é lugar para isso, e pediu que Lurian saísse da sala. As duas então começaram a discutir diante do presidente, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e da mulher dele, Lu Alckmin. Lurian também subiu o tom. Em resposta, disse que Janja não sabe o que é ter uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos. Como a porta estava aberta, a discussão pôde ser ouvida por diversos assessores da presidência e da prefeitura. Pai e filha se despediram e Lurian voltou à área onde estavam os ministros. Apesar da tentativa de manter a discrição, a história se alastrou pelo camarote. Lurian foi vista com lágrimas nos olhos. Na realidade, ela saiu chorando depois de ser expulsa. O clima estava ruim também do lado de fora, com diversos ministros esperando para falar com Lula sem conseguir. O ambiente, segundo um deles, estava pesado. A explicação que recebiam era de que a primeira-dama não queria tumulto na sala em que o casal estava e que era pequena. Eles conseguiram falar com o presidente quando ele saía do espaço reservado e circulava pela área mais ampla do camarote. A situação mais delicada foi quando a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a ministra da Cultura, ela foi estimulada por outros colegas a falar com o presidente, mas sua entrada na sala, como de quase todos os ministros, não foi autorizada. O problema no caso dela é que o secretário executivo da pasta, Márcio Tavares dos Santos, estava na sala reservada o tempo todo. Ele é amigo pessoal de Janja. Márcio, inclusive, descia com Lula na avenida para que o presidente cumprimentasse integrantes das escolas de samba que desfilavam. Gente, eu quero dizer para vocês que eles tentam abafar o caso, mas não dá, meu amigo Oswaldo. Não dá. E aí você consegue perceber os detalhes, Oswaldo. Os detalhes.
uma primeira-dama que não valoriza a família e que não respeita a filha e o neto do sujeito. Todos sabem aqui o amor que eu tenho pelo Lula, né? Eu amo o Lula tanto quanto. Bom, vou nem falar mais nada aqui para não falar besteira. Mas eu quero o seu comentário, depois que eu ler aqui esse superchat que eu acabei de receber. Nobre amigo, não preciso expor a minha pequena contribuição, apenas envio para que o Eustáquio saber que estou acompanhando, que admiro o trabalho de ambos. Escritora, eu estou colocando para que o Oswaldo fale. Pessoalmente, agradeço a senhora. Oswaldo, a palavra está contigo. Obrigado, escritora querida. É uma honra para mim, depois de 6 anos, voltar ao ar aqui e saber que vocês me amam como eu amo vocês. Porque eu amo os nossos seguidores, claro. E quando eu digo que amo, não é uma palavra efêmera, é um amor mesmo. Como não amar pessoas que me mantiveram por tanto tempo? Faz um ano já, escritora, que eu deixei de pedir contribuição, porque eu decidi trabalhar aqui na Espanha e trabalhei, e a minha noiva também está trabalhando com manicure. A gente recomeçou a vida, Cléber. Eu agora, que já não estou mais na cadeira de rodas, até lavar carro lavei. E a minha noiva hoje é uma grande manicurista e eu tô tão orgulhoso disso, sabe? Às vezes, gente, a gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Mas eu sinto tanto orgulho de saber que o povo brasileiro nunca soltou a minha mão, nem a tua, Kleber. E obrigado, escritora querida. Olha, a família é a base da sociedade. Sem família, não tem sociedade. E é por isso que os governos de esquerda querem derrubar a família, destruir a família, com pautas feministas, com pautas LGBT, distorcendo os fatos, distorcendo tudo e mentindo. Porque uma família forte, na presença de Deus, Kleber Teixeira, é uma TNT, é um dinamite. John Locke, quando escreveu seus livros lá em 1600, já falava sobre o contrato social e falava o seguinte, falava assim, olha, quando os seres humanos começaram a entender o convívio na sociedade, eles entregaram um pouco o poder de decisão deles para a política, para os seus governantes. Mas esse poder que foi entregue para esses governantes não se sobrepõe e não consegue ser maior que a instituição família. A instituição família é muito poderosa, a propriedade privada é muito poderosa. E John Locke escreveu muito bem sobre isso. E quando a gente vê a Janja sem entender nada de família, porque eu sou de Curitiba, Kleber. Eu conheço a Janja morava numa casa de madeira no Capão Raso. Capão Raso é um bairro de Curitiba, uma casa de madeira, com uma família desestruturada. O irmão da Janja não fala com a Janja até hoje. O irmão da Janja não fala com a Janja, o irmão da Janja é bolsonarista. Se você colocar no Google irmão da Janja Bolsonaro, você vai ver que o irmão da Janja rompeu com ela lá atrás. A Janja, ela trabalhou na Itaipu Binacional, lá do meu estado, em Foz do Iguaçu, no Paraná, por indicação do Jorge Samek. Jorge Samek foi um vereador, depois um deputado estadual do PT, diretor da Itaipu Binacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e me perdoem se eu for muito ácido, e eu estou me controlando, cara, eu te juro, para não passar do limite, mas é difícil, porque como não passar do limite com pessoas de um nível tão baixo? Sabe como que a Janja começou a namorar com Lula, meus amigos? Não começou, mas quando estava começando, nas visitas íntimas na sede da Polícia Federal. A primeira-dama do Brasil começou a ter uma relação mais séria com o seu namorado, seu futuro esposo, o presidente da República, na cadeia. Isso é muito duro. Isso é muito duro, mas é a pura verdade. E essa senhora, que se chama Janja, que tem o apelido de Janja, ela não representa a instituição brasileira. Ela se utiliza deste status de primeira-dama para viagens internacionais, para querer comandar um governo, para querer dar ordens. Mas, ora, a mulher do presidente, Kleber Teixeira, ela só é a mulher do presidente.
ela não tem que ter domínio e ter ordem, ela travar os ministros de falarem com o seu presidente, embora esse presidente seja um... Mas essa proibição revela que hoje a gente tem um espírito de Jezabel no Brasil. Os entendedores entenderão. E aí eu vou lá para a história, tá? O rei Acabe já estava velhinho, tipo, Lula não tinha muita decisão. E Jezabel, a sua esposa, começou a tomar as decisões, começou a governar. E o espírito de Jezabel, o efeito de Jezabel é um efeito que persegue profetas. E os profetas dessa geração somos nós, os jornalistas. Então, desculpa me estender, Kleber, nesse comentário, mas é que eu faço uma analogia com a história. E no final, entendedores entenderão. Não foi a oração que destronou Jezabel. Porque o profeta Elias fez até fogo cair no céu. Até fogo cair do céu contra 450 profetas de Baal. Mas o espiritual não foi suficiente para derrubar o trono de Acabe e Jezabel. Sabe como que acabou, Cleber? E eu concluo. Elias, o profeta, estava em depressão, pediu a morte. E o sucedeu Eliseu, outro profeta. E Eliseu falou assim, olha, manda ungir lá o Jeú, tal do Jeú, como futuro rei de Israel. Mas o Acabe e a Jezabel estavam no trono. E ele falou para o seu moço, ó, entra no quarto do Jeú, coloca o óleo nele e sai correndo. Sai correndo. Porque Jeú era considerado louco. E o Jeú, quando foi ungido, pega a carroça dele e vai em direção ao trono. E os soldados falam assim, quem é que está vindo lá com essa carruagem descontrolada? Dirigindo como um louco, só pode ser Jeú. E mandaram um emissário. Jeú, você vem em paz? Ele, cala a boca. E destronou o reino de Jezabel. Então, eu faço essa analogia para vocês, meus amigos, que chegou um momento que toda essa corrupção, essa vergonha que o Brasil está passando, precisa de um fim. E é a nossa geração, Kleber Teixeira. É a nossa geração que vai transformar a história do Brasil. Agora, eu pergunto para você que está assistindo, você está pronto para isso? Aí você pergunta para mim, como é que eu faço? Eu estou fazendo a minha parte, mas para mim custou tudo, Kleber. Não custou caro, para mim custou tudo. Custou tudo. E eu sei que para você também está custando tudo, Kleber. Eu sei disso. E você que é da Jacarezada, que fala assim, Eustáquio, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ó? O Kleber disse que tem coisas que não dá para falar aqui. E eu tô até falando coisas que eu não devia. Mas tem uma maneira. O Kleber tá fazendo umas lives fechadas. Como é que faz, Kleber, para entrar nisso aí? Conta para mim. Agora, no próximo sábado, nós vamos ter uma vez por semana. Você que está assistindo aqui agora, está aí no chat, fixado no chat. Basta você clicar, você vai ser direcionado para o link. Ou, para quem ver gravado, está aqui embaixo na descrição do vídeo gravado. Você é só clicar, clica no link, você vai ser direcionado. Sábado, agora, 8 horas da noite, eu vou fazer. E sabe o que é interessante, Oswaldo? Eu venho trazendo, porque você sabe disso, Oswaldo, a gente não pode falar muita coisa que a gente sabe. A gente já disse isso no Rota BR. Rota BR a gente já faz até com uma certa descontração a mais. Mas eu antecipo bastante coisa na comunidade privada. E aqui, se a gente falar algumas coisas, gente, a plataforma cai. O Oswaldo sabe disso, eu fiquei desmonetizado. O Oswaldo teve seus canais surrupiados do Brasil, ou seja, tiraram do ar. Tentaram destruí-lo economicamente, é assim que eles trabalham. Mas eu quero trazer uma notícia boa, Oswaldo, não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que aí já são quase 2 horas da manhã na Espanha, o Oswaldo está aqui falando com vocês, quase 2 horas o Oswaldo está aqui. Eu quero trazer uma última notícia, e essa é uma notícia muito boa, porque mostra o quanto o nosso presidente Bolsonaro é lúcido naquilo que ele faz, é lúcido na estratégia política. Olha o que saiu hoje, aqui, ó. Bolsonaro define Carlos e Carol de Tone em Santa Catarina
e dificulta a aliança com o PP. Jair Bolsonaro concordou em lançar a deputada Carol de Tone ao Senado em Santa Catarina. Ela vai concorrer ao lado de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A decisão foi comunicada a aliados que estiveram com o ex-presidente. Líder da oposição na Câmara de Deputados, Cabo Gilberto visitou Bolsonaro na Papudinha, dia 7 de fevereiro, e ouviu que a dupla vai disputar o Senado. A definição do ex-presidente seria soberana. Cabo Gilberto lembrou o acordo sobre a montagem das candidaturas firmados entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Aspas, Senado, quem define é o presidente Bolsonaro, palavras do próprio Valdemar, afirmou. O presidente do PL reforçou que os nomes ao Senado são atribuição do ex-presidente. Quem manda é Bolsonaro, declarou ao UOL. Mas Valdemar ressaltou que o senador Esperidião Amin, que será preterido, é aliado de primeira hora. Carlos usou as redes sociais para enviar sinais políticos. Na quarta-feira de cinza, ele publicou uma foto nas redes sociais em que aparece sorrindo ao lado de Carol. E eu sempre falo, meu amigo Oswaldo, não atirem pedras antes da hora, meus amigos. Para aqueles que acharam que iam calar, iam tirar Bolsonaro da política, eles acabaram cometendo o maior erro da vida deles. Bolsonaro, que viajava o Brasil inteiro, estava ali, né? Mesmo a gente sabendo da situação do Bolsonaro. Agora vocês estão diante do que é a capacidade política de Jair Messias Bolsonaro. Oswaldo, está contigo a palavra. De dentro da cadeia, Bolsonaro vai eleger muito mais da metade do Senado. De dentro da cadeia, o Bolsonaro vai eleger a maior bancada conservadora da história do Brasil. Kleber, eu me empolgo nisso. Me empolgo com isso, porque em 2018 nós vivemos juntos uma onda conservadora. E uma onda que não se esperava. Sabe quando você está na praia, assim, e te surpreende aquela onda e te dá um caldo, assim, te pega? Alguém já passou por isso? Eu já passei. Você não esperava aquela onda. Foi a nossa onda 2018. 2022, a onda a gente não conseguiu ver menor. Agora, 2026, a onda conservadora se tornará, ou já se tornou, um tsunami. Mas um tsunami que vem tremendo no mundo inteiro. Porque no Paraguai, Santiago Penha venceu a eleição e eu participei diretamente da eleição de Santiago Penha. Diretamente. Se colocar no Google aí, blogueira, chamam de blogueira, né? Blogueira bolsonarista atua na eleição do Paraguai. Foi determinante. Quando eu saio do Paraguai, eu vou para a Argentina, eu encontro o Javier Milei. Javier Milei a gente conheceu no CIPEC, ele pedia para tirar foto com a gente. Ele falou assim, eu não ganho eleição. Não esperava que ia ganhar eleição. E pum, na onda conservadora ganhou a eleição. O José Carlos Casti, no Chile, ia no CIPAC com a gente, ficava perdido. Ninguém sabia quem é esse aí, esse espanhol, esse fala espanhol aí, né? O presidente do Chile. Hoje, nós temos uma onda que vai se tornar um tsunami conservador no mundo inteiro. Trump nos Estados Unidos, Bukele um pouco mais embaixo, Milei lá na ponta de baixo. Não tem como segurar essa onda conservadora. E Jair Messias Bolsonaro representa bem o arquétipo disso no Brasil. Eles prenderam o capitão, machucaram o capitão, ele está soluçando, ele está doente, mas assim, a ideia que está em torno de Bolsonaro é maior do que ele. E Flávio Bolsonaro, Kleber, hoje, representam o Bolsonaro mais moderado, que é o que muita gente sempre quis. Muita gente não sempre criticou o capitão por o Bolsonaro é o tiozão do churrasco que fala demais, igual eu, né? Às vezes o pessoal fala que eu falo demais, né? A Mariana é o meu legado. A Mariana faz igual o pai, mas um moderado. Flávio é este. Então o Flávio é tudo que o mercado quer. Você acha que os empresários querem quem, gente? O Flávio Bolsonaro ou essa turma aí que tá acabando com o Brasil? O empresário quer produzir. O agronegócio quer produzir. Quem é que dialoga com eles? Flávio Bolsonaro. E o Jair, quando ele escolhe Carlos Bolsonaro e Carol Detone e fim de papo, vocês podem ver as pesquisas aí que já estão dando Carlos e Carol.
O Espiridião Amin, que também é uma pessoa importante, não adianta a gente vir aqui também e começar a numa autofagia. Mas o Espiridião Amin, ele já está quase jubilando. Espiridião, meu conselho para você é dá um passo para trás e disputa aí a deputado federal. Você ganha a eleição, vai ter muito voto também, vai estar lá, vai ser importante. Isso é importante para o processo. Mas nesse momento a gente precisa desse sangue novo, da pujança de Carol Detone, de Carlos Bolsonaro, que vai ser um sobrenome Bolsonaro em Santa Catarina, pelo Senado em Santa Catarina. E me doeu, Kleber, me doeu quando eu vi pessoas dizendo assim: olha, forasteiro aqui não é bem-vindo. Me doeu, Kleber. Porque eu olhava assim e falava assim, mas eu conheço você, gente. Você não era ninguém. Você se criou, nasceu, foi gerado a partir de Bolsonaro. Como que vão falar mal do filho do capitão com o capitão preso? Me doeu isso. Me doeu na alma. Porque eu vi, muitas vezes, Carlos Bolsonaro sair chorando da papuda, Kleber. Desesperado porque só queria ver o pai bem e não viu o pai bem. E nós precisamos de um Senado forte, corajoso, que não tenha rabo preso. E Bolsonaro, quando bate o martelo em Caroline Detone e Carlos Bolsonaro, mostra que o estadista, o verdadeiro estadista brasileiro, está na cadeia. Mas sabe o que vai acontecer, gente? Prepara o coração aí, porque quando o Flávio ganhar, quando o Carlos for senador, Dona Michele, nossa senadora pelo DF, ela não está falando muito sobre isso porque ela está com a dor no coração do marido preso. E a gente tem que respeitar essa dor, Kleber. A dor que a minha ex-esposa sentiu, a dor que a minha filha sente, e a dor que a Michele sente. Não podemos cobrar nada dela agora. E não precisamos disso. O que nós temos que fazer agora é entender que nós temos um caminho e nós temos um líder. E o maior líder da história da direita desse país, para mim, Kleber, se chama Jair Messias Bolsonaro. E aonde ele estiver, ele vai fazer diferença. E sabe por que eu concluo? E sabe por que o sistema está em convulsão, Kleber? Sabe por que o sistema está ruindo? Porque eles pensaram assim: tiramos o Bolsonaro do jogo e resolvemos. Mas eles não entenderam que estavam tratando com uma pessoa que não tem nenhuma vaidade. O Bolsonaro falou assim: quer saber? Não querem que eu seja presidente? Beleza, não me importa ser presidente. O Bolsonaro está acima dessa cadeira, Kleber. O Bolsonaro hoje está acima dessa cadeira. Sendo presidente ou não sendo presidente, sendo Flávio, que é o indicado por ele, o nome Bolsonaro, o nome Jair Bolsonaro, é o nome mais importante da política brasileira hoje e, quem sabe, de toda a história da nação. Não sei o que você pensa sobre isso, mas para mim hoje Bolsonaro é o maior estadista que o Brasil já teve, porque conseguiu governar mesmo da cadeia. A minha opinião é que Bolsonaro, se fosse corrupto, se fosse da mesma laia deles, estaria solto e multimilionário. E nós não saberíamos de nada o que estaria acontecendo no Brasil, assim como nós tivemos os nossos olhos tampados, fechados durante muito tempo. Então, eu concordo em gênero, número e grau quando você fala que Bolsonaro é, e muito provavelmente, eu não vou dizer que eternamente, porque isso seria exagero da minha parte, mas muito provavelmente nos próximos 30, 40, 50 anos não vai surgir um novo Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, gente, precisa do nosso apoio. Você que está aqui agora, vamos mostrar para essa esquerdalha que nós estamos unidos. Se você apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, digita F22. Eu trouxe para vocês a informação na segunda-feira, lá no Rota BR, Oswaldo estava junto, de que haveria uma reunião hoje em Belo Horizonte. Eu quero confirmar que essa reunião existiu. Ela não só existiu a reunião, mas como vocês já viram o resultado. Nós teremos na Paulista no dia 1º,
Flávio Bolsonaro e Romeu Zema juntos. Então, preparem aí, gente. Nós precisamos de cada um de vocês. Cada um que digita F22 aqui faz a diferença. O algoritmo entende que vocês estão interagindo com a gente. O Oswaldo, hoje no Rota, ele falou a respeito da prensa de Gutenberg, ele foi lá atrás da era do rádio, etc. Eu queria dizer para vocês que a comunicação moderna, ela possibilita que vocês não sejam só espectadores. Vocês se comunicam com a gente. E essa comunicação de vocês faz muita diferença. Oswaldo, meu amigo, obrigado por você ter aceito o meu convite, mesmo sendo tão tarde aí. Peço minhas desculpas sinceras à Nathalie por conta do horário, né? E um excelente descanso. Você está com as suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, Kleber, meu amigo querido. A Nathalie está dormindo porque 8 da manhã ela já vai para o curso dela das unhas, ela está aprendendo a fazer desenhos nas unhas agora. E como eu falei, não tem nada mais bonito do que uma família comum. Perguntaram um dia para Martim Lutero, como que eu posso ser feliz, como que eu posso atingir uma plenitude nesta vida? Seja um homem comum, tenha uma esposa comum e tenha filhos comuns. Porque hoje em dia, Kleber, é tão duro você conseguir formar isso. Eu perdi a minha família. Uma família de margarina, que eu tinha 3 filhos lindos. Tenho ainda os meninos. Mas, assim, isso me constrange muito, porque eu perdi a base que eu tinha. Mas não é que eu perdi por um erro, porque eu fiz alguma coisa errada, não. Porque a Suprema Corte brasileira tirou isso de mim. Tirou isso de mim. E eu sei o quanto custou isso. E agora, para reconstruir, eu que tive a minha ex-esposa, secretária nacional do governo, dirigindo comissões brasileiras com o avião da FAB no mundo inteiro. Hoje eu estou celebrando a Nathalie, minha noiva, que vai ser minha esposa, terminar um curso de fazer unha. Porque eu aprendi que não tem nada mais bonito do que uma família. E aí, na minha consideração final, eu já emendo dizendo o seguinte para vocês. Independente do porquê as coisas acontecem, porque a gente não sabe o bem, a gente só vai saber depois, talvez nem nessa vida a gente saiba. Mas sempre vai ter um GPS da vida que vai falar assim, Kleber, novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Eu mandei para você, Kleber, um QR Code que tem o meu canal. Se chegou para você e você conseguir colocar, vai ser bacana. Vou pegar aqui os tacos. Então, meus amigos, eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou dizendo que a vida nos dá um novo cálculo da rota. E o GPS, plim, quando ele falar recalculando a rota, ele vai calcular de novo o melhor caminho e a melhor rota. E o nosso caminho como conservador é sempre buscar a base da família. Porque não há nada mais importante do que a família minha, o Moraes tirou de mim. Na força. Na força. Poder é tomado à força. Mas, Kleber, eu digo para você o seguinte: nós venceremos e voltaremos. E vai chegar o dia, Kleber Teixeira, que eu e você vamos estar em Brasília, chegando por São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Gente, se você apontar o teu celular para esse QR Code, você vai para o meu canal do YouTube. Vocês podem seguir o meu canal, que está recomeçando. Eu tinha um canal aí que tinha 1 milhão e poucos mil seguidores, que tiraram de mim por via judicial lá atrás. E agora estou recomeçando um canal que eu tenho 4 mil e poucos seguidores, que vieram do Jacaré, 90% deles. E eu estou reconstruindo isso. E se vocês puderem apontar o celular ou fazer um print agora para vocês apontarem depois, vai ser uma honra para mim ter vocês como meus seguidores. Então faz o seguinte, primeiro faz o print, claro, printa aí para não ter que ficar muito tempo na tela, ou se você é mais jovem do que eu, aponta aí
e já me segue. E eu concluo dizendo o seguinte, o Kleber termina sempre com o versículo de tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como a gente está encerrando, e acho que já dá para tirar o QR Code, Kleber, printa aí. Eu quero trazer o contexto sobre esse verso. No versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu já tive na mesa dos reis, eu já sentei na mesa dos reis, eu já comi a melhor comida dos reis, mas eu já tive também na pobreza, na dificuldade. O apóstolo Paulo ele foi de perseguidor de cristãos ao maior evangelista da história recente. Ou seja, no versículo 12 ele diz assim, eu posso passar dificuldade e posso estar na mesa dos reis, não me interessa, eu sei me portar nos dois locais, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Kleber, eu digo para você também, essa palavra é para você nesta noite. Nós podemos estar felizes, nós podemos estar tristes, nós podemos ter fartura e podemos estar ali com pão com manteiga. Mas a nossa alegria, o nosso trabalho, a nossa postura será a mesma. E aqui, meus amigos, eu faço uma homenagem ao meu amigo Kleber Teixeira, que eu sei que passa suas lutas internas também, porque nós não somos super-homens, tá? Parece que nós somos, né? O Eustáquio venceu o Moraes lá na justiça, acabou o Kleber lá no projeto. Mas assim, é muito duro viver o que a gente vive. É muito duro estar onde a gente está. Mas nós podemos todas as coisas, Kleber. Naquele que nos fortalece, naquele que vive e reina, naquele que governa, no justo juiz. Meus amigos, apertem o sininho do Jacaré de Tanga, compartilhem o Jacaré de Tanga, que hoje tem sido um canal pujante da direita, que é o pioneiro, é o mais importante, nasceu lá. Eu vejo pessoas assim, fulano de tal, segue este canal há 7 anos, segue esse canal há 8 anos. Isso não existe mais, meus amigos. Isso é conservadorismo, né? Isso é conservadorismo. Kleber, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde e que o Jacaré de Tanga comece a produzir lives para 10, 15, 20, 30, 50 mil pessoas. Quando eu fiz a primeira live com o pastor Sandro Rocha, alguém aqui da live conhece o pastor Sandro Rocha? O pastor Sandro Rocha está famoso hoje, né? Meu amigo querido do coração. Mas eu fui o primeiro que fiz uma live com ele. Ele falou assim, Eustáquio, eu tenho um canal aqui de 3 mil seguidores. Faço live para 80 pessoas por dia. Você divulga o meu canal? Claro que sim, pastor. E hoje ele está com essa audiência. Quando eu comecei a fazer live com o Pitoli, da Ouro Verde, ele tinha lá 600 pessoas na live. Eu vou para a live, pum, explodiu. E hoje o Pitoli está fazendo live com 26, 30 mil pessoas. Então, meus amigos, compartilhem o Jacaré de Tanga para que o Jacaré seja esse próximo canal que suba um nível. Vamos subir aí para 2 dígitos e quem sabe 3. Boa noite, meu amigo Kleber, que Deus te abençoe. Obrigado, Oswaldo, pelas palavras. Nós começamos lá atrás juntos, né? Enfrentamos tudo isso, como você falou. Mas além de Filipenses, eu tenho uma palavra que eu carrego comigo em Eclesiastes 3. Tudo no tempo de Deus. E Deus está mostrando que o nosso tempo está chegando. Que o nosso tempo tem data marcada. Então, meus amigos, vocês que muitas vezes não acreditaram, que ficaram aborrecidos, que choraram, se preparem, porque o que vem para a gente é muito bom. Então, eu confio muito naquilo que o Oswaldo acabou de falar. Tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. E amanhã tem Rota BR às 18 horas. E logo pela manhã, por volta de 9 horas, nós já estaremos ao vivo com vocês aqui no Jacaré de Tanga. Um abraço, meu amigo Oswaldo. Um abraço na Nathalie. Fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau, pessoal.